Seja muito bem-vindo ao Enfoque, ainda bem que está desse lado a fazer-nos companhia. Estamos hoje a falar de inovação e empreendedorismo. 4 empresários aqui nos estúdios da Regiões TV que têm opções diferentes de trabalho, mas que têm um ponto comum, é de facto criar coisas novas e diferentes. O Hugo Neto, há bocadinho de Innovation Manager, estava exatamente a falar de um projeto que é comum a vocês os três, que eu gostava que me dissesse um pouco o que é isso, que projeto é esse? O projeto do Udini pretende... digamos, usar um bocadinho da experiência de empreendedores que já estão estabelecidos no mercado para dar um passo no sentido de ajudar o país. E ajudar o país como? Aconselhando jovens empreendedores em início de carreira ou finalistas de licenciaturas sobre as suas opções, sobre as suas ideias, através da experiência que esses empresários têm. Eu também estava há bocadinho a falar sobre o aspecto das licenciaturas e dos cursos mais técnicos e das apostas que os alunos fazem. Portanto, as empresas de recrutamento, neste momento, aconselham muito os cursos de gestão e economia por serem cursos mais abrangentes. Mas também aconselham muito cursos técnicos. Olha que eu tenho tido aqui imensos convidados no Enfoque. Toda a gente diz que onde há mais saída. Certo. Pelo menos é que essa expressão ainda se pode usar, não é? Eu diria que é indiferente, porque o curso é apenas um ponto de partida. Portanto, já não há cursos para a vida, não há empregos para a vida, não há atividades para a vida, e o mais importante é que as pessoas tenham a capacidade de adaptação, tenham flexibilidade, tenham dinamismo e que vão aprendendo ao longo do seu percurso. E, portanto, têm que estar preparadas para que isso seja um facto da vida. Deixe-me ouvir agora o Marco Leal, relativamente a este aspecto que eu gostava de falar, desta adaptação dos jovens das universidades depois ao mercado de trabalho, em termos da sua empresa, como é que isto funciona? É uma empresa também muito jovem, sim, com certeza, muito jovem, que também começou com gente muito nova a trabalhar nisto tudo. Como é que se mobiliza, e depois eu gostava também de vos ouvir basicamente a todos, como é que se mobiliza uma equipa para um trabalho destes? Aquilo que estavam a dizer há bocado do curso ter saída ou não ter saída, não são os cursos que têm saída, são as pessoas que têm saída. E isso tem que mudar, essa própria perspectiva isso tem que mudar, sim. Não é? Obviamente que para a minha empresa, sendo que fazemos um trabalho altamente especializado, ou seja, requer uma série de conhecimentos, obviamente que as pessoas, faz mais sentido para a nossa empresa recrutar pessoas que já tenham essa formação na área tecnológica. Mas não é de todo 100% obrigatório. Não é, por exemplo, usando o exemplo de uma das empresas que tem sido uma referência na inovação, a Apple gosta de dizer que é uma empresa que está na interseção entre tecnologia e as artes liberais. As pessoas dos cursos das humanidades podem fazer todo o sentido numa empresa de tecnologia de ponta. Porque aquilo que eu estava a dizer também faz todo o sentido. Quer dizer, já não se pergunta a ninguém qual Marco, diga ali para casa, isso assim, mas com compromisso mesmo, porque olha, que as pessoas que andam em humanidades, em jornalismo, em direito, por exemplo, andam muito aflitas. Portanto, até que ponto, já agora eu gostava que dissesse mesmo, diretamente aos nossos espectadores, até que ponto é que este tipo de cursos, afinal, à partida parece tão diferentes de uma coisa tecnológica, podem ser úteis numa empresa como a Apple ou outra sua que esteja a ela ligada? Toda e qualquer formação é interessante por aquilo que a gente costuma chamar o efeito de interseção. Eu só trouxer pessoas da minha área, toda a gente vai pensar com as mesmas barreiras associativas, porque aprenderam a pensar sempre da mesma maneira. E o que é interessante é trazer pessoas de outras áreas, porque trazem uma perspectiva completamente diferente. E isto é importante. E é aquela coisa... Nós agora, mesmo aquilo que gostava de dizer é verdade, quer dizer, isso parece uma banalidade, mas parece que ainda não encaixam na cabeça das pessoas. Já não há empregos para sempre. Os recém-licenciados têm que perceber, quando saem da universidade com 21 ou 23 anos, não vão trabalhar até aos 65, com sorte, a fazer aquilo em que se licenciaram. Isso já não existe, é mentira, acabou. As pessoas da minha idade, às vezes ainda podem ter essa ideia que é errada, eu concordo consigo que é errada. Mas há muita gente nova ainda que se calhar pensa um bocadinho isso. Pois o problema é exatamente esse. É que as pessoas da minha idade pensam isso, estará errado, mas ainda se percebe. Agora, que um jovem com 20 e tal anos às vezes não possa perceber que está a trabalhar numa determinada coisa. Mas sabe porquê? Quer dizer, um dos objetivos do Udini que eu estava aqui a falar é as pessoas ouvirem de mais do que uma pessoa dizer não é assim. O problema é que os jovens que têm 21 anos ou 23 que se acabaram de licenciar pensam assim, é que passaram a vida a ouvir isso dos pais. É filho, estuda, tira um curso, tira boas notas, vais ter um bom emprego. Não é verdade. Pode ter ótimas notas, pode ter uma licenciatura, não vai ter emprego garantido, não vai ter emprego à porta de casa, não vai ter emprego a ganhar o que ele quer e a fazer o que ele quer.
E aquilo que estava a dizer há bocado é que é importante, não são os cursos em si, são as pessoas. Tem que ter a cabecinha suficientemente aberta para perceber que pode fazer outra coisa completamente diferente. Eu consigo ensinar qualquer pessoa a programar. Eu não lhes consigo ensinar é ter vontade de chegar lá todos os dias com garra para fazer coisas e querer mudar o mundo. As pessoas que verdadeiramente trazem valor às empresas são essas pessoas. Vai ensinar a programar, ensino eles. E tem outras pessoas que sabem e que ensinam. Não é isso que é importante. Há essas características de querer mudar e querer fazer e querer vencer é que de facto são um valor acrescentado. E isto tanto é uma pessoa que vem de uma área tecnológica como que vem de uma arte liberal. Muito curiosa essa postura, é muito rara de ver. Força que eu depois queria passar ali para aquele lado. Só a Ritinha de 10 anos diz assim: há tantas coisas que a gente sabe e que as notas não dizem. Ou seja, as valências pessoais são muito mais importantes que as valências técnicas. E a Ritinha de 10 anos já sabe isso. João, e como é que se descobre que mesmo com as notas muito boas, às vezes as pessoas estão assim um bocadinho paradas, ou às vezes até com um bocadinho menos boas notas um bocadinho mais fracas, mas podem ter um elevadíssimo potencial? Claramente que sim. Aliás, já fui focado aqui, obviamente, na mutação de várias áreas. Obviamente que oferece às empresas, oferece a uma equipa de trabalho uma dinâmica, uma experiência, um produto completamente diferenciado, digamos. É uma mescla, obviamente, de know-how adquirido. E, obviamente, é completamente diferenciado quando está focalizado só por uma área específica de desenvolvimento. É muito curiosa essa vossa abordagem, quase em termos de mosaico. É porque provavelmente já foi testada com enorme sucesso e êxito nas nossas estruturas. Concretamente na White, nós temos, obviamente, muita gente na área do humanismo a trabalhar na área, obviamente, IT. E, portanto, é muito interessante porque esta humanização, adicionar valor claramente a uma área que é fria, que muitas das vezes está longe da maioria das pessoas, que não é, digamos, interpretada de uma forma muito breve ou imediata pelas pessoas, ter gente que aproxima tudo isto, que tem... E que dê outras janelas e dê outra forma de aproximar, obviamente, a nossa mensagem ao público-alvo é muito interessante. E é por aqui, claramente, esta mescla. E, portanto, não vamos, obviamente, pegar em pessoas, obviamente, que têm 18, 19, 20 valores e pensar que estes são realmente pessoas Podem ser ou não ser. Podem ser ou não ser, obviamente. Não é? Mas eu acho que está aqui a adaptabilidade. E percebemos hoje que, obviamente, como falamos, não há empregos para a vida, não há trabalhos para a vida. E, portanto, há, com toda a certeza, adaptabilidade que todos nós vamos ter que saber fazer ao longo das nossas vidas, porque as nossas empresas, aquilo que fizeram. Aquilo que nós iremos fazer, não sabemos. E, portanto, vamos ter de certeza que nos adaptar a reais necessidades, obviamente, que temos e dificuldades que, obviamente, iremos enfrentar, e esta adaptabilidade é comum a todos nós. E é o grande segredo, penso, também claramente, do vosso sucesso. João, e essas coisas, essa postura diferente que vocês todos têm aqui, estas coisas parece-me, não sei, pergunto-vos, não se aprende assim tanto, não se aprende na universidade. Essa postura que vocês vão ganhando, no seu caso, que foi ganhando, como é que a adquiriu? Cá, a experiência externa, portanto, no estrangeiro, como é que é? Obviamente que viajando bastante, tendo experiência, obviamente, com gente, com profissionais das mesmas áreas ou não, a título internacional, é interessante. Obviamente que beber um bocadinho dessa diferença e das mais-valias que nos possam, obviamente, entregar é muito interessante. Estar numa cultura de uma empresa multinacional também, obviamente, nos oferece, obviamente, um crescimento, níveis de exigência, obviamente, maiores. Muito grandes. Por um lado há uma exigência maior e, por outro lado, também há outras perspectivas. Claramente. Desde logo, queria destrinçar aquilo que é trabalhar ou produzir. E, claramente, nas multinacionais mede-se a produtividade e não o trabalho. E está aqui claramente algo que os portugueses... Verdade ou mentira? Os portugueses trabalham mal e produzem mal. Passamos a vida a ouvir Claramente sim. Trabalhamos muito, produzimos muito pouco. Possa doer. Isto que é a responsabilidade? É uma questão cultural. É uma questão cultural. Aprendemos, é verdade? Provavelmente aprendemos, somos educados. Isto todos os dias. Os portugueses trabalham que se matam. Com certeza. Nós vamos a qualquer lado. Estou-me a lembrar, por exemplo, fomos à Holanda e eles já às 5h30, 6 horas da tarde estão despachados do seu trabalho e têm uns índices de produtividade enormes. Exatamente. Não se matam como nós, não é? E permitam-me, acho que não podemos generalizar e dizer que os portugueses trabalham muito e produzem pouco. Eu, pelo menos, tive sempre a felicidade de toda a minha carreira profissional trabalhei com pessoas excelentes, altamente produtivas e pronto, tive essa felicidade de trabalhar com pessoas que de facto encaravam isso e percebiam que de facto, não, nós não temos que trabalhar mais, nós temos é que trabalhar melhor.
E, de facto, há empresas... Produzir, lá está. Produzir. Exatamente. E há empresas... Quantificar a produção e não a quantidade de horas de carga de trabalho. Há cada vez mais empresas em Portugal que são produtivas, onde as pessoas produzem muito. Porque se não forem assim, elas vão se extinguir por si próprias. Excelentes empresas. Exatamente. O mercado está a fazer com que acabem as empresas onde se trabalha muito e se produz pouco. Pedro Fraga, porquê? Deixa-me ouvir agora, por favor. Permita-me só voltar uns segundos atrás sobre aquilo que falou. Nós somos uma empresa tecnológica e eu estava a ouvir os meus colegas e lembrei-me de um conjunto vastíssimo. Nós temos cerca de 80% dos nossos elementos são licenciados. E temos elementos, como fui lembrando durante esta nossa agradável conversa, elementos licenciados em línguas e literaturas clássicas, licenciados em filosofia, licenciados em geografia, licenciados em engenharia do meio aquático e situações afins. O que é que eu quero dizer? Não tem a ver necessariamente com as licenciaturas. Eu, pessoalmente, atribuo muito pouco valor à questão da licenciatura em si, digamos assim. Atribuo, como os meus colegas já disseram, e penso que isso tem a ver muito com o sucesso de cada uma das nossas empresas, tem a ver com a tipologia das pessoas e aquilo que se sente nas pessoas quando se conversa com elas pela primeira vez. Os nossos vizinhos aqui do Norte, e que estão aqui à nossa volta, que são os espanhóis, têm uma expressão muito engraçada, que são as ganas. Ter ganas ou seja, de querer fazer algo, de querer mudar o mundo. E é isso que faz muitas vezes o sucesso das empresas, é ir buscar pessoas que, independentemente da sua licenciatura, eu aproveito para dizer, eu não faço a menor ideia de nenhum colaborador meu quais são as suas médias de licenciatura. Acredito, não faço a menor ideia. Nunca perguntei a ninguém quando era eu que liderava os processos de recrutamento, agora já não sou há vários anos. Continuamos a não nos preocupar com isso. Isso tem a ver claramente com aquilo que as pessoas têm cá dentro. E quando nós falamos muito nos nossos problemas de produtividade, de dificuldades da juventude, de falta de empreendedorismo, etc., nós normalmente viramos muito para uma entidade um bocadinho etérea, que é o Estado. O Estado. O Estado é normalmente, no nosso país, o culpado de tudo. E se nós temos alguma falta de capacidade de empreender nas nossas empresas, e o empreendedorismo nas empresas pode ser um empreendedorismo para criar novos negócios ou para lançar novas ideias dentro das empresas, nós normalmente esquecemos naquilo que está na gênese disto tudo, na minha perspectiva, que é um bocadinho maximalista, o admito, que é a família. A família normalmente tem por ideia entregar por volta dos 3 anos um produto, que é uma criança, muitas vezes até aos 3 meses, ou uma entidade. Pode ser uma creche, um jardim de infância, ou aos 5, 6 anos uma escola. E espera aos 22 anos, pós-licenciatura, a receber um produto acabado. E na maioria dos casos, sejamos realistas, peço desculpa, a família ignora completamente as responsabilidades na preparação e na gestão da carreira dessa criança. Eu tenho um hábito nas palestras que vou fazer referir isto sempre. E dou este exemplo. Se a data de nascimento da pessoa, do jovem, foi 1 de fevereiro de 1993, por exemplo, que é a data de nascimento do meu filho, a gestão da carreira começou no dia 2 de fevereiro de 1993. E o problema é que muitas vezes nós temos jovens que passam 21 anos despreocupados em relação à sua carreira. E depois temos problemas, digamos, e temos um conjunto de jovens que não encontra emprego. Esquecendo, e mais uma vez sendo maximalista, muitos desses jovens não têm características de empregabilidade. Porquê? Porque não houve qualquer preocupação ao longo da vida em verem mundo, como o João diz, conhecer mundo, e o mundo hoje não precisa necessariamente de viajar. Há muitas vezes este argumento, pois, mas eu não conheço porque não tive hipótese de viajar, porque não tive dinheiro. Hoje em dia já não é assim, necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. É óbvio que é preciso ter um mínimo de capacidade, mas há a possibilidade de conhecer mundo, nem que seja muitas vezes através da net. Não serve só necessariamente para postar mensagens no Facebook. A net serve para outras coisas, muitas vezes extremamente úteis. Porquê? Porque é isso que as empresas vão procurar depois. As empresas o que vão buscar é pessoas que lhe acrescentem valor.
E normalmente as pessoas que lhe acrescentam valor são aquelas que estão mais bem preparadas, não aquelas que tiveram a melhor nota, mas sim aquelas que têm um conjunto de skills. Onde apostaram na formação dessas pessoas, não apenas na formação académica, mas até num aspecto que referiu agora, que é muito poucas vezes referido pelos empresários, que é a própria família. É nesse apostar no acompanhamento. Mas a família é responsável por isso. Repara, hoje em dia nós temos jovens à saída da universidade. De base tudo, não é? Nós temos jovens à saída da universidade, por exemplo, que independentemente de dominarem mal o português, não dominam minimamente a língua inglesa. E é completamente impensável um conjunto vastíssimo de empresas portuguesas que estão em processo de internacionalização contratarem jovens que não têm pleno domínio da língua inglesa. Portanto, ou seja, é um fator de desempregabilidade, admitindo que a palavra existe. E daí dizer, e perdoa-me a repetição, as empresas o que é que apostam? Jovens que aportem valor, que tenham potencial em termos de liderança, em termos de expressão verbal, que saibam escrever, digamos assim. Não precisam todos ser jornalistas, claro, mas que saibam escrever corretamente. Assim, porque é a mesma coisa. Porque eu não conheço empresa nenhuma que contrate um comercial que não tenha carta de condução. Presume-se que a pessoa tem carta de condução. Portanto, uma empresa, muito clara, quando contrata um jovem, espera que ele seja claramente fluente, pelo menos em português. Sabe expressar. E é isso que faz sabe para cá fora as suas ideias, não é? É isso que faz a diferença nas empresas. Que as pessoas, nós todos procuramos nas nossas empresas contratar alguém que não seja mais um, mas alguém que aporte, que traga algo, que traga ideias e que ajude a empreender. Pedro Fraga disse-me que já não fazia já não faz tanto essa ligação com quem chega à sua empresa e para ficar ou não ficar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu aqui na Regiões TV trabalho muitas vezes com gente ligada, portanto, a estágios e coisas desse género, portanto, gente que está à procura de um primeiro emprego. E é muito curioso alguns aspectos que aí referiu. Eu gostava que me dissesse é que mesmo assim tem conhecimento direto disso. Esta rapazes e raparigas novos que chegam lá, além da faculdade, trazem outro tipo. Que ambições é que têm? O que é que eles querem, afinal? Querem um emprego? Querem trabalho? Eu acho que há de tudo, atualmente. Há jovens extraordinários. Nós estamos numa geração que, em termos gerais, é manifestamente mais bem informada que as pessoas da minha geração. Vamos ser realistas, porque tem um acesso muito mais fácil à informação. Tem um acesso muito mais fácil à informação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aparecem jovens extraordinários. Reparem, eu nunca fui e não serei um defensor de que esta geração é melhor ou pior. É mais uma geração, digamos assim, em que há pessoas verdadeiramente extraordinárias e também há, naturalmente, pessoas que pura e simplesmente não têm, digamos, qualquer espírito de ambição. Eu fiquei preocupada quando me disse, mas que foi muito realista, parece-me, quando me disse há jovens que não têm qualquer espécie de empregabilidade. Quer dizer, isto é terrível. Não, repara, há jovens que... Repara, isto não é sequer, como se costuma dizer, um chavão politicamente correto dizer-se. Mas é verdade. Há pessoas que não têm características de empregabilidade. Não é porque não tenham, por amor de Deus, capacidades intelectuais. Não é isso que estamos a referir, por amor de Deus. Nem sequer pode fazer generalizações. Agora, o que eu quero dizer é que não adquiriram, ao longo dos seus 22 ou 23 anos de formação, provavelmente saberão muito na minha área de engenharia, saberão muito de análise matemática, saberão muito de outras áreas, saberão muito de programação, etc. Mas não têm em si um conjunto de valências em que uma empresa olhe para esses jovens e diga isto é uma mais-valia, isto vai-me trazer valor. E eles percebem essa ausência de mais-valia? Não devem perceber muito bem, pois não? Eu acho, mais uma vez, há quem perceba e há quem, casos extremos só sabem que nada não percebe. Eu acho que o grande problema... Peço desculpa de interromper, mas é que há muitos que acham que já sabem tudo, porque têm um curso superior. E isso também foi uma ideia que foi muito incutida em Portugal. Isso é um estigma, permita-me só dizer isso, é um estigma porquê? Porque a maior parte dos jovens que hoje têm 20 e tal anos, a maior parte dos jovens tem 20 e tal anos, a maior parte dos pais, portanto, viveram ainda na geração pré-74, portanto, em que havia muito poucos licenciados. Não quer dizer que as pessoas que são licenciadas sejam melhores ou piores, mas muitas vezes têm uma abertura de mente maior. Portanto, ou seja, o grande objetivo é o filho tirou uma licenciatura. O meu filho tirou uma licenciatura. A licenciatura do filho. Nem que seja numa universidade qualquer, tirou uma licenciatura. E o produto acabado, de facto, depois não corresponde às necessidades que os mercados exigem. Aquilo que o Pedro estava a dizer, ele ficou aqui um ponto que acho que não é demais... Não é demais repetir, com a falta de empregabilidade. De facto, há uma falta enorme de cultura de empreendedorismo
nos jovens. É tal coisa. As pessoas, eu digo isto por experiência, eu já, ao longo da minha carreira profissional, tive várias vezes envolvido em processos de recrutamento. As pessoas ainda agora somos uma empresa pequena, sou eu que recruto diretamente todas as pessoas. E as pessoas nem sequer vão minimamente preparadas para uma entrevista. As que conseguem chegar a uma entrevista, e quando digo minimamente preparadas, eu digo ao ponto de, por exemplo, dou-lhe exemplos muito práticos. Nunca... Pedro, peço desculpa de interromper, estou ali o Pedro Fraga com vontade de rir imensa, porque deve ter alguma coisa na cabeça. Há pessoas que não tiveram sequer o cuidado, eu passo, Mário, eu devolvo já a palavra. Há pessoas que nem sequer tiveram o cuidado de se informar sobre a empresa onde vêm. Exatamente. Eu acho que isso é verdadeiramente extraordinário. E conseguem responder errado à pergunta. Mas com certeza que estavam corretíssimos. Não, o pior é, mas às vezes pergunto, olha, conheces os produtos que nós fazemos? Não vi. Exatamente. Como? As pessoas não levam um papel e caneta para tomar notas. Quando chegam a casa, no dia seguinte, não mandam uma nota de agradecimento a dizer obrigado por me ter recebido. Nada. As pessoas não vão preparadas para mostrarem... Os espectadores, seus jovens que andam à procura de emprego. Ouçam isto que atenção que isto é verdade. importante. É o mínimo. É o mínimo, mas é uma coisa que é muitas vezes esquecida, não é? Eu dou-lhe um exemplo, assim, na minha área, na área que nós fazemos, a iMobile Magic é uma empresa focada em desenvolvimento de aplicações móveis. O mínimo que eu espero de uma pessoa que vai a uma entrevista, que quer trabalhar na iMobile Magic, é aparecer com uma coisa qualquer feita por ele, a correr num telemóvel. E dizer, olha, está aqui, fui eu que fiz isto. Eu, se vier trabalhar para aqui, é isto que eu vou fazer. Vou-vos ajudar a fazer coisas. Ninguém faz isto. Ninguém. Isto é porque há uma falta mesmo de cultura de empreendedorismo. A pessoa vai lá, não. Eu sou licenciado, faça-me lá perguntas que é para... ver se a coisa vai. Para me dar a... Está aqui o canudo. E eu acho que o problema também é as pessoas não vão preparadas e depois facilita-nos imenso a vida. Quer dizer, é muito fácil perceber quem são os bons. Concordo consigo, é verdade. O Pedro Fraga consegue detectar, eu percebo, pela expressão com que está, deve ser relativamente fácil detectar na vossa área, que é uma área também muito específica, muito técnica, quando é que esta gente, independentemente do curso que tem, traz alguma mais-valia para a empresa. Consegue-se, porque, repare, nós temos um processo de recrutamento, e penso nas outras empresas dos meus colegas, passar-se ao mesmo, naqueles que são completamente internos, uma primeira entrevista, nós entrevistamos muito pouca gente. Porque, repare, qualquer primeira entrevista chega a demorar 1h30. O que é que implica? Se nós entrevistarmos 30 pessoas no âmbito de um processo, não fazemos absolutamente mais nada. Não fazemos absolutamente mais nada. Exatamente. E percebe-se, porque, repare... Peço desculpa de interromper. Antes disso, para chamar a pessoa a tal entrevista, o que é que o Pedro Fraga entende que é prioritário? Quais são os sinais? Se é que há sinais evidentes que pode ser muitas vezes, repare, às vezes é um pormenor, não é? E deixo uma mensagem de empenho para todos os jovens que estão à procura de emprego. Muitas vezes já não há paciência para ler os currículos formatados do modelo europeu que dizem rigorosamente a mesma coisa. Dizem todos rigorosamente, mas muitas vezes há qualquer coisa, há um clique qualquer que diz qualquer coisa naquele currículo, vale a pena chamar aqui este elemento. Eu estou a falar de recém-licenciado sem experiência. Eu percebo. Quando as pessoas já têm um percurso profissional, é óbvio que a situação é diferente e a análise é feita de forma diferente. Mas muitas vezes podem ser situações, um jovem que, por exemplo, participou na sua associação académica da universidade onde esteve e percebe-se que já houve ali alguma atividade, muitas vezes jovens que trabalharam... por exemplo. Fez voluntariado, precisamente, concordo perfeitamente consigo, João. Jovens que trabalharam, por exemplo, nas grandes cadeias de restauração. Porquê? Porque já lidaram com a procura. Exatamente. Já perceberam, já se adaptaram a outras realidades. Pedro, eu peço desculpa de interromper, porque o João estava ali a falar um aspecto particularmente curioso, que eu tenho conhecimento da sua empresa, ligado ao voluntariado. Já agora eu gostava que me desse um exemplo, que me falasse que história é esta que se trabalha agora na White relativamente ao voluntariado. Vocês não pensam só em impressoras, pensam noutras coisas que eu sei. Pensamos também, obviamente, lá está, o nosso enfoque tecnológico dá-nos, obviamente, também orientações para pensarmos noutras ações, e, obviamente, a ação social. Eu acho que deve ser comum, obviamente, a todos nós. Aquilo que na White nós fazemos através da White Foundation, que é, digamos, uma área específica para trabalhar da área social, aquilo que nós fazemos é, muitas das vezes, oferecer ao nosso público-alvo, ao nosso cliente, fazê-lo entender porque é diferente comprar à White versus um concorrente a White. Porque provavelmente pelo produto que nós vamos oferecer, parte desse produto também vai remanescer e vai oferecer uma ação social. E provavelmente isto também Vocês têm nesta altura um trabalho, onde é que é? Nós temos, digamos, o nosso trabalho de alguma forma é transversal a vários setores, obviamente, social,
posso lhe garantir que neste momento somos mecenas, por exemplo, da Acreditar, porque é uma causa absolutamente nobre. Portanto, ninguém escolhe, enquanto criança, ter uma doença, obviamente, cancerígena, como é óbvio, e portanto é algo que se pode e deve sensibilizar, obviamente, qualquer um de nós, mas portanto poder de alguma forma patrocinar, poder de alguma forma proteger, poder provavelmente adicionar dias diferenciados a estas crianças, trazer para ações que nós de alguma forma sponsorizamos, em eventos que nós fazemos, e trazer essas crianças para dias diferenciados é uma obrigação que todos nós temos. Portanto, aqui a parte social, eu diria que não é para... Eu costumo dizer que isto não é para promover a empresa promove-se pelos produtos e pela capacidade que tem, humanização de fazer essa diferença no mercado, mas obviamente temos responsabilidades e podemos e devemos fazer também isto, porque cada vez mais temos uma ação social que deve ser cuidada. Agora, terá que haver uma orientação e uma diferenciação entre o comodismo social. João, muito obrigada. Estamos aqui a falar necessidade de uma forma diferente já de ver as empresas. Percebe-se que há aqui o interesse no empreendedorismo, percebe-se que há outros aspectos sociais também muito importantes. Vamos voltar daqui a pouco. Até já.